Glória a Deus. Quero agradecer ao Senhor primeiramente, pela oportunidade, uma honra a todos. Amém. E queria dizer que para mim é uma honra estar aqui na frente, no altar, e uma grande responsabilidade. Né? Sabemos que quando subimos aqui, não devemos dizer nada que procede de nós mesmos, mas aquilo que vem da palavra e da boca de Deus, né? Porque sabemos que a palavra é o verbo. Né? Irmãos, eu queria saudar a todos, primeiramente, antes de começar com a paz do Senhor. Amém. E a palavra do Senhor diz, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quantos estão alegres aqui hoje, porque estão louvando, agradecendo e glorificando o nome do Senhor? Digam amém. Digam glória a Deus, porque Deus está aqui, Deus está aí com você na sua casa. Eu creio, irmãos, que Deus está te visitando neste momento. Eu creio que Deus está nos visitando, Deus está conosco aqui, está com você aí também. Amém. Irmãos, eu gostaria que quem puder abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis 32, a partir do versículo 3. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos encontraram? Diga amém. 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 Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, sabemos que essa palavra aqui ela é fiel e verdadeira, e tudo que procede dela é o que nós devemos acrescentar para nossas vidas, né? Porque é fiel e verdadeira, né? Eu queria que quem quiser acompanhar, acompanhe comigo. Gênesis 32, versículo 3. Jacó mandou mensageiros para a região de Seir, também chamada de Edom, a fim de se encontrar com Esaú, e lhe darem esta mensagem: eu, Jacó, estou às suas ordens para servi-lo durante todo esse tempo, e morei com Labão. Tem gado, jumentas, ovelhas, cabras, escravos e escravas. Estou mandando este recado ao Senhor, esperando ser bem recebido. Os mensageiros voltando e disseram: estive com Esaú, seu irmão, e já vem vindo para se encontrar com o Senhor, e vem com 400 homens. Quem puder repetir comigo, repita: 400 homens. 400 homens. Quando Jacó ouviu isso, teve muito medo e ficou preocupado. Então dividiu em 2 grupos a gente que estava com ele, e também as ovelhas, cabras, gados e os camelos. Ele pensou que se Esaú viesse a atacar um grupo, o outro poderia escapar. Depois Jacó fez essa oração: ouve-me, ó Senhor, Deus do meu avô Abraão e de Isaque meu pai. Tu me mandaste voltar para a minha terra e para os meus parentes, prometendo que tudo ocorreria bem para mim. Eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade como me tens tratado. Quando atravessei o rio Jordão, eu tinha apenas um bastão, e agora estou voltando com estes 2 grupos de pessoas e animais. Ó Senhor, eu te peço que me salves do meu irmão Esaú. Tenho medo de que ele venha e me mate, e também as mulheres e as crianças. Lembro que me prometestes tudo que me ocorreria bem, e que os meus descendentes seriam como a areia da praia, tantos que ninguém poderia contar. Naquela noite Jacó dormiu ali. Depois ele escolheu alguns dos seus animais para dar de presente. Repita comigo, irmãos: presente. Escolheu 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelos com as suas crias, e ainda mamavam 40 vacas e 10 touros, e 20 jumentas e 10 jumentos. Jacó dividiu esses animais em grupos e o pôs um empregado para tomar conta de cada grupo, e deu esta ordem: vocês vão à frente e deixe um entre os grupos. Jacó disse ao primeiro empregado: quando o meu irmão Esaú se encontrar com você, ele vai perguntar: quem é o seu patrão? Aonde você vai? E de quem são esses animais que você vai levando? Então responde assim: esses animais são do seu servo Jacó. São presentes que ele
ele está enviando ao seu patrão Esaú. E ele também vem vindo aí atrás, também ao segundo e ao terceiro, e aos outros que tomavam conta dos grupos. Jacó disse: quando vocês encontrarem com Esaú, digam a mesma coisa, e não esqueçam de dizer isto: o seu criado Jacó vem vindo aí atrás de nós. E que Jacó estava pensando assim: vou acalmar Esaú com os presentes que irão na minha frente. E quando nós encontrarmos, talvez ele me perdoe. Repita comigo: me perdoe. Me perdoe. Desse modo, Jacó mandou os presentes na frente e passou aquela noite no acampamento. Irmãos, eu peço a Deus que Deus me dê sabedoria para mim transmitir tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, e que o meu nervosismo, pode não parecer, mas eu estou muito nervoso, que o meu nervosismo não venha atrapalhar. Irmãos, Deus colocou no meu coração para falar sobre duas linhas do perdão. Uma linha que o irmão Henrique começou a falar, que é de quem libera o perdão. E existe uma outra linha, que é pouco falada, que é de quem procura o perdão. E eu queria falar de dois homens que eu considero como exemplo de referência na palavra do Senhor. Um se chama Jacó e o outro se chama José. Eu queria perguntar para os irmãos, eu queria que os irmãos participassem comigo. Quem que os irmãos imaginam de entre os dois que buscou o perdão e o outro que liberou o perdão? Ninguém se arrisca? Jacó buscou e José perdoou. Isso. Jacó buscou o perdão com muita coragem e José liberou o perdão, né? Irmãos, como a própria palavra do Senhor me disse, e eu creio que todos conhecem a história de Jacó, eu vou contar alguns trechos aqui para relembrar e para seguir. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jacó, o próprio nome dele diz que, tanto é que Deus lá na frente vai mudar o nome dele, que ele o significado de nome Jacó é aquele que pega pelo calcanhar, ou meio que aquele que passa para trás. E certa situação se confirmou. Jacó, num dado momento, porque Jacó não era o primeiro filho de Isaac, não era o primeiro filho, Esaú era o primeiro, e Jacó desejou a primogenitura, e ele armou umas circunstâncias a qual ele passou para trás do seu irmão. Ele se fingiu se passar por Esaú e tomou posse da bênção de primogenitura de Esaú. Irmãos, isso trouxe uma mágoa muito grande sobre Esaú. Esaú ficou tão chateado, mas tão chateado com aquela situação, que ele falou consigo mesmo, porque o pai de Esaú e de Isaac, o pai de Esaú e de Jacó, que era Isaac, ele já era bem de idade, já estava no fim dos dias, e já de idade bem avançada, e Esaú falou consigo no seu coração, e ele se propôs a matar, ele ficou tão chateado, tão magoado com aquela situação, que ele propôs no seu coração em matar Jacó. E a sua mãe, sabendo, sua mãe tomou conhecimento daquela situação, e ela disse para Jacó: pega as suas coisas e vai para a casa do meu irmão Labão. Ela tinha um irmão que morava numa certa distância, até que a fúria do seu irmão passe. Irmãos, eu quero dizer para você nessa noite que muitas das vezes tem certas situações que é preciso enfrentar, e muitas das vezes a gente precisa esperar o momento certo da gente agir. Tem certas circunstâncias que a gente precisa procurar o tempo onde Deus vai tratar com você. E ali Jacó esteve
tio Labão, que se tornou seu sogro. Ele tomou algumas filhas ali, e ele passou 20 anos ali, onde ele foi enganado. Foi enganado diversas vezes, assim como ele fez com o seu próprio irmão, ele foi enganado. Chegou um ponto que Deus falou assim: pega o que é seu e volte para a sua terra. E ele juntou tudo ali, juntou as suas esposas, porque ele tinha mais de uma, e propôs no seu coração de voltar para a sua casa. E então, no caminho ali, ele lembrou que havia uma situação entre ele e o irmão dele. Irmãos, quando você porque é natural do ser humano, a convivência uns com os outros, uma hora ou outra, a gente pode pisar no carro ou fazer alguma coisa que desagrada o nosso próximo. Quando você faz algo que desagrada, você automaticamente contrai uma dívida, porque o seu irmão ficou magoado com você, automaticamente existe, acabou criando uma situação de uma dívida. E ele lembrou que ele tinha uma dívida com o irmão dele, uma dívida que ele precisava pagar, né? E eu queria trazer aqui alguma situação que a própria palavra do Senhor fala de estratégia. Irmãos, durante este percurso, Jacó, ele temeu muito o seu irmão. Ele pensou ali: eu tenho que arrumar alguma estratégia, porque se eu chegar lá de qualquer forma, ele pode me matar, porque Esaú, ele desejou a morte. Muitas das vezes, irmãos, a gente pega pessoas, talvez ela pode até não desejar a sua morte, mas ela vai ficar desejando tudo errado para você, até que você chegue nela e fala assim: olha, me perdoe, e se você se desprende dela. É uma situação a qual, infelizmente, estamos como é que fala? Disposto, né? E então, irmãos, Deus colocou no coração de Jacó para ele dividir em grupos ali, em alguns presentes. Ele mandou presentes à frente dele de forma que tocasse o coração dele. Quando ele descobriu que Esaú vinha ao seu encontro com 300 homens. Irmãos, a gente pode perceber que a intenção dele, ainda que se passou 20 anos, ainda não era muito boa. Ele existiu uma mágoa. Irmãos, ainda que passe muito tempo, quem foi magoado, quem foi ferido, vai se lembrar. E nós precisamos, irmãos, sanar, porque na realidade o perdão ele é essencial, como o irmão Henrique falou. O perdão na vida de um cristão, ele te libera, ele muitas das vezes é uma questão até de saúde, porque a falta do perdão, ela traz para o ser humano circunstâncias que o coração vai se fechando, e muitas das vezes vai ficando até doente. E ali, irmãos, Jacó procurou enviar presentes para o seu irmão, de forma que viesse a tocar o coração dele, né? E podemos ver, irmão, na palavra do Senhor aqui, que quando você vai buscar o perdão, quando você entende que você precisa alcançar esse perdão, irmãos, a primeira coisa que você faz, a gente pode ver aqui como exemplo de Jacó, a primeira coisa que você faz é entender que existe a necessidade, tem parte de você. A segunda vez, irmãos, o segundo procedimento é que você tem que buscar em Deus a força para aquela situação, porque, irmãos, muitas das vezes você libera o perdão, você talvez até mais fácil no sentido que a pessoa te causou alguma coisa. Agora, quando você vai buscar o perdão, você sabe que a pessoa tem alguma coisa contra você, e algo dentro de você vai te contrapor. Você vai falar assim: não, eu não
tenho coragem, eu pisei ali, eu errei, e aquela situação vai se agravando, porque a outra pessoa, ela nunca vai esquecer daquela situação, e você, de certa forma, vai ficar preso a essas circunstâncias, e muitas das vezes isso impede até as bênçãos do Senhor de chegar na sua vida, né? E Jacó, ele sabia disso, ele sabia que para ele voltar para a terra dele, ele tinha que ter paz com o irmão, que algo ali estava errado, que ele precisava sanar aquele problema criado, irmãos. Porque muitas das vezes, irmãos, fazemos coisas, é natural do ser humano. Às vezes dizemos assim, que às vezes achamos, né, quando a gente diz assim, tem que perdoar, achamos que só pessoas que têm que pedir perdão, mas quando lembramos que somos falhos, pecadores, lembramos que também temos que ter a coragem, a ousadia de procurar pedir, de ir atrás, de buscar o perdão, né? E foi o caso de Jacó. E ali, irmãos, naquele lugar, ali naquele vale, ali a palavra do Senhor vai nos dizer que ali havia anjos do Senhor, a qual ele teve um encontro. E eu creio que a aflição, quando ele ouviu falar que Esaú viu o seu encontro com tantos homens, o coração dele temeu. Eu creio que ali houve uma luta interna. Eu creio que ali ele queria fugir. Vai acontecer certas situações na nossa vida, irmãos, que a gente vai querer fugir. Que a gente vai querer, não vou, não tem jeito. É melhor deixar como está. E não é bem assim. Eu creio que ali essa luta com o anjo representou, porque a palavra vai nos dizer que Jacó lutou com o anjo ali a noite toda. E entendemos que essa luta pode ser até não só uma luta física ali que ele enfrentou. E ali podemos. O som, testando? E podemos entender, irmãos, que essa luta pode representar uma luta interna que ele teve ali. Talvez ele queria fugir daquela situação. Talvez ele queria pegar tudo que é dele ali e voltar a regredir. Ou talvez, sei lá, ele queria fugir do irmão dele, porque ele sabia que o irmão dele vinha com 400 homens. E ali, irmãos, o que a gente pode trazer nos dias de hoje? O primeiro processo do perdão envolve a coragem. E quando você não tem essa coragem, você busca em quem? Em Deus. Deus que vai te proporcionar essa situação. E a palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que ali Jacó lutou com aquele anjo a noite toda. Irmãos, na minha opinião, deixa bem claro aqui que Deus viu a intenção, que Deus viu o esforço, que Deus viu, irmãos, Deus sabe, irmãos. Deus sabe quando Deus conhece a sua intenção do seu coração. Deus sabe quando você coloca a intenção em algo, que a sua intenção é verdadeira, sincera. Eu creio que naquela luta ali, Jacó se mostrou para Deus em primeiro lugar. Falou: Senhor, eu sei que eu tenho uma dívida com meu irmão, e não só com meu irmão, porque eu pequei contra meu irmão, mas eu também tenho uma dívida com o Senhor. Eu quero sanar, porque, irmãos, quando a gente fere alguém, não envolve só o irmão, envolve Deus, porque Deus, Ele é o Pai de todos. Ele tem ciúme de mim, eu tenho ciúme de você. Todos nós somos filhos, irmãos em Cristo, né? Então, eu creio que ali ele queria resolver este problema. E uma das estratégias dele foi enviar presentes, irmãos. Agora pensa, tanto que ele foi esperto, né? E ali ele mandou presentes e ele passou a noite toda lutando ali com o anjo, até que o anjo falou que grande foi o esforço, a força que ele fez ali para alcançar aquela graça. E o anjo tocou na coxa dele e falou: agora eu preciso ir, o que tu me pedes, recebe. Irmãos, e muitas das vezes, irmãos, ainda que buscamos ao Senhor, o inimigo vai tentar colocar nos nossos corações: não tem necessidade de você ir lá, não tem necessidade, é melhor você fugir disso, fugir dessa situação. Mas eu quero dizer para você nessa noite: seja forte, seja corajoso, assim como Jacó foi e buscou o perdão ali, buscou em Deus a coragem. Porque a palavra do Senhor vai dizer aqui no versículo 7, quando
Jacó viu isso, teve muito medo e ficou preocupado. Irmãos, é natural do ser humano. É natural do ser humano ter medo, é natural do ser humano querer fugir muitas das vezes, mas sabemos que Deus é quem nos proporciona a coragem e a ousadia que nos atrás. Amém, Jesus? Então, Jacó, ele teve a coragem, ele teve a ousadia, Deus deu estratégia para ele, ele enviou presentes na frente, e a palavra do Senhor vai dizer aqui mais na frente, Jacó se encontra com Esaú, lá em versículo 33, versículo 1, quem quiser abrir a Bíblia e acompanhar. Irmãos, é difícil assim imaginar, mas quando a gente vai lendo a palavra do Senhor assim, a gente imagina que a situação não foi fácil. Aqui a palavra do Senhor vai nos dizer: quando Jacó viu que Esaú vinha chegando com os seus 400 homens, dividiu os seus filhos em grupos que ficavam com Léia e com Raquel, e com as duas servas, as escravas, e seus filhos ficaram na frente. Depois Léia com os seus filhos, e por último Raquel e José. José estava aqui. Depois Jacó passou e ficou na frente. 7 vezes ele se ajoelhou. Diga comigo, 7 vezes ele se ajoelhou. 7 vezes ele se ajoelhou. Irmãos, muitas das vezes, aparentemente, pode parecer que nós estamos se humilhando, mas eu quero dizer para você que não. Eu quero dizer para você que não. Eu quero dizer para você que estamos resolvendo uma questão que principalmente não só envolve nossa pessoa contra a pessoa que a qual ferimos, a qual buscamos o perdão, mas envolve a pessoa de Jesus Cristo, Deus. Mas eu quero dizer que a única vez que você vai a Deus tendo razão, e Deus diz ainda que você tem razão, eu não estou com você, é quando você tem razão de ter mágoa de alguém. É quando você tem razão de odiar alguém. Vocês entenderam o que Deus quer falar para vocês nesta noite? Quando você, irmãos, vai até Deus, mesmo que você tenha razão em ter mágoa de alguém te feriu, alguém te fez alguma coisa ali, você tem toda a razão, mas Deus fala para você: olha, você ainda que você tenha essa razão, mas você não te dou razão. Essa é a única vez, irmãos. E que possamos, irmãos, nessa noite, que possamos buscar o perdão quando sentimos que devemos buscar o perdão, quando entendemos que há necessidade de buscar. E como o irmão Henrique falou no início do culto, quando temos a necessidade também que devemos a ter força também para perdoar, para liberar quando nos machucam, quando nos ferem, né? Como José do Egito. Então a palavra do Senhor vai nos dizer, quem conhece a palavra sabe que José, ele foi vendido como escravo, passou por diversas humilhações para quem era um filho honrado, na casa de seu pai, o mais novo, o mais moço, o homem de índole reto. Em todo momento da sua vida, ele procurou ser reto diante de Deus, sofreu diversas aflições, irmãos, quando foi vendido como escravo, que as coisas pareciam bem ali na casa de Potifar. A palavra do Senhor vai nos dizer como a senhora se interessou por ele ali e criou umas circunstâncias que envolveu ele, foi parar no cativeiro. Irmãos, às vezes a gente pode parar para pensar assim: não tem mais jeito. Às vezes você se revolta até contra Deus e fala assim: não, meu Deus tem me colocado em situação aqui que não é justo, mas eu falo para você, irmãos, permaneça fiel, porque no final eu creio que as promessas de Deus são maiores. E José permaneceu fiel, irmãos. José permaneceu fiel por causa de seus irmãos. Ele sofreu todo tipo de humilhação. Foi vendido como escravo, foi parar no cativeiro, foi aprisionado. Mas se Deus tem um projeto na sua vida, irmãos, creia que no final de tudo, Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar. E foi o que aconteceu na vida de José, irmãos. A palavra do Senhor fala que quando ele estava ali no Egito, que veio grande fome sobre aquele lugar, aquela região, Deus tinha colocado José. Deus criou uma situação a qual ele era o segundo maior além do rei. E quem
buscar a comida, a palavra do Senhor vai dizer que Deus deu sabedoria para José de tal forma, que Deus deu a visão, mostrou para ele que haveria grande fome, que haveria grande tribulação naquela época, e Deus deu estratégia e sabedoria para que ele viesse armazenar a comida em celeiros, a guardar, a separar, de forma que armazenasse e não perdesse. E ali a fome chegou, e de forma que todos da região tinham que ir até o Egito para comprar comida, inclusive até os irmãos de Jacó, os irmãos de José, filhos de Jacó. E a Bíblia vai dizer que eles foram, e chegando ali no Egito, eles encontraram ali um homem poderoso, um homem inteligente, que mal imaginava que ali estava o seu irmão, mal imaginava. Eu quero dizer, irmãos, ainda que Deus te exalte, ainda que Deus te abençoe, ainda que você passe por diversas situações, que você alcance a sua graça, mas se você permanecer humilde naquela grandeza que Deus te colocou, Deus vai fazer com que todos aqueles que te feriram durante esse percurso, durante esse caminho, vão pedir perdão. A Bíblia fala que o coração de José foi tão grande, irmão, tão grande, porque a nossa capacidade de imaginar não conseguimos alcançar o quão terrível e sofrida foi a vida de José, até ele alcançar o posto de governador. E ali, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que ali, naquele status que ele estava ali, ele tinha o poder ali nas mãos, ele poderia ter pagado os irmãos dele com a mesma moeda. O que a Bíblia nos diz? Ele perdoou os irmãos e ele chorou muitíssimo com eles. Ele perdoou cada um deles, de forma que ele dividiu a bênção com os irmãos dele. Para você ver a grandeza desses homens, né? Um feriu, machucou o seu irmão, tomou o posto que era por direito, porque a palavra do Senhor diz que quando o primeiro filho nascesse, se, por exemplo, se o pai dele fosse rei, o trono seria do primogênito, seria do primeiro filho. E a palavra do Senhor diz que não era só quando o pai era rei, existia uma bênção também. Existia uma bênção que era liberada somente ao primogênito. E Jacó tomou essa bênção. Só porque Deus sabia da integridade de Jacó. Deus sabia que, irmãos, Deus sabe quando você pisa, quando você faz algo de errado, mas Deus sabe que você tem nas suas mãos ali a oportunidade de mudar, e você muda, e você se transforma, e você se torna uma outra pessoa, você paga o preço por aquilo, porque Jacó pagou o preço, e não foi uma nem duas vezes não, foi várias vezes. A palavra do Senhor vai dizer que enquanto ele esteve ali na casa de Labão prometeu, ali quando ele chegou sem nada, e ele foi trabalhar, ele trabalhava lá, a palavra do Senhor vai dizer que ele trabalhou muito ali. E ele conheceu e se interessou por uma das filhas de Labão. E Labão falou: olha, se você trabalhar tantos anos, eu te dou ela. No dia do casamento deles, lá na cultura deles, durante o casamento ali, o moço não tinha conhecimento da sua noiva. E Labão enganou Jacó. Em vez de uma filha, ele colocou outra. Ele colocou a mais feinha. Ele pensou no seu coração: eu vou colocar a mais feinha, porque senão essa vai ficar. Né? Aí ele colocou, e Jacó, olha que foi para a noite de lua de mel lá, ele tirou aquele véu, que até então ele não tinha visto o rosto da sua noiva. Ele entendeu que ele não estava a sua verdadeira amada, e então ele teve que trabalhar mais 7 anos pela noiva dele, e diversas vezes Labão foi enganando a Jacó. A palavra do Senhor fala que uma quantidade muito pequena de ovelhas, quando nascia, suponhamos que nasce 200 ovelhas rajadas e 2 ou 3 malhadinhas,
A palavra do Senhor vai dizer que Labão pagava somente com as que nasciam malhadinhas. Aí Deus colocava no coração de Jacó de fazer um propósito lá. E de repente a situação mudava, só nascia ovelhas de pinta, ovelhas das que eram reservadas para Jacó, e vice-versa. Aí quando as ovelhas começavam a nascer, ele mudava de novo, e assim vice-versa, ele foi sendo enganado. Até que chegou um ponto que o Senhor falou assim: olha, pega tudo que é seu e volta para sua casa. Só que ele se lembrou, irmãos, ele se lembrou que tinha algo ali, que tinha uma dívida com o seu irmão. E foi essa situação que aconteceu. Ele enfrentou, perdoou. Eu quero dizer para você, não é fácil. Ambas as situações não é fácil. Às vezes precisamos de coragem, irmãos, para ir atrás de perdão a quem ferimos. Às vezes precisamos, irmãos, de força, irmãos, para perdoar. Porque não é fácil quando somos feridos. Não é fácil quando passamos por situações a qual envolve ali quando o nosso orgulho, quando certas situações ali nos machucam e temos que perdoar, né? A palavra do Senhor vai dizer que porque a palavra do Senhor nos diz, né, que tinha uma dívida impagável, uma dívida que não tinha como ser paga, e o Senhor nos perdoou, o Senhor nos liberou dessa dívida, né? Então, se o Senhor nos perdoou, quem somos nós para negar o perdão ao nosso próximo, né? Quem somos nós? Então, que o Senhor, eu espero que os irmãos não levem em consideração o meu nervosismo. Eu me perdi um pouco aqui no que eu ia me falar, mas eu creio que alguma coisa Deus falou no coração de cada um, né? Glória a Deus. Então, que Deus esteja na vida de cada um. Que Deus, eu creio, irmãos, que Deus tem uma promessa para cada um. E não deixe, irmãos, que o medo de você ir atrás, de você buscar um perdão, te separe da sua bênção. Ou não deixe, irmãos, que a falta de força te impeça de perdoar. Perdoa, irmãos. Porque quando você perdoa, você está liberando a outra pessoa. É como se você não perdoar, é como se você continuasse ligado com aquela pessoa que te feriu. E o dia que você perdoar ela, você vai entender que você vai se desligar dela. E o perdão, irmão, quando você busca ele em Deus, ele vai ser um processo que vai acontecer gradativamente. Ele não vem da noite para o dia. A palavra é liberada, mas é um processo, você vai limpando. E quando você vê, você já nem lembra mais daquela pessoa no seu coração com ódio, com mágoa, com algum rancor. Foi liberado, né? Você se liberou dela, você se libertou daquela pessoa. Então, que Deus possa proporcionar tudo isso na vida de cada um, que Deus venha ao encontro de cada um, e que o Senhor venha fazer grande obra, irmãos, grande obra, porque eu creio que Deus está levantando uma nova geração, uma geração de adoradores, uma geração de quem busca o Senhor com alegria, com interesse. E eu creio, irmãos, que não é uma situação como a que dizemos aqui, que vai nos impedir de ter acesso a essa graça do Senhor, né? Então, que o Senhor esteja na vida de cada um. Eu quero voltar a palavra para o irmão Henrique, e que Deus esteja visitando a cada um que está aí em casa, cada um que está aqui agora neste momento, que Deus venha nos levar em paz, né, para casa, os que estão aqui, que Deus venha estar conosco nessa jornada, né, nesse momento que não está sendo fácil para ninguém. Então, eu quero passar para o irmão Henrique fazer a oração, ou trazer uma palavra que ele queira trazer.